Bom dia, sejam bem-vindos. Thanks God Everyday, dessa terça-feira. Essa semana nós estamos falando sobre detox, né? Só que o detox espiritual. Bom dia, Sara, bom dia. Estamos falando essa semana sobre detox espiritual. Que é isso, Andréia? São tantas mentiras contadas para nós, são tantos enganos, são tantas crenças que nós fomos criando dentro de nós, que está tão longe da verdade de Deus, da palavra de Deus. Então a nossa tarefa essa semana é quebrar isso que nós chamamos de sofismas. Bom dia, Lília, seja bem-vinda, minha amiga. O que são sofismas, né? Sofismas, sabe aquele negócio, uma verdade repetida uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Isso é um sofisma. Então tem muitas coisas que nós acreditamos que é verdade e na verdade é uma mentira, que de tanto ser repetidas, principalmente por pessoas com importância na nossa vida, com autoridade, elas se tornaram verdades para todo mundo. Mas se comparar com a palavra de Deus, se confrontar com a palavra de Deus, não é uma verdade, é uma mentira. Então que caia por terra, né? Todas essas mentiras que estão nos atrapalhando de aproximar de Deus de maneira correta e de ter a vida plena que Ele trouxe para nós. Essa é a ideia do detox espiritual. Nós estamos também fazendo um detox físico, né? Então nesses dias de detox, que seja então um detox de corpo, de alma e de espírito. Então aqui no Thanks God vamos bater nessa tecla. Como o detox nosso é de 18 dias, nós vamos falar aqui, insistir nesse assunto por 18 dias, até que caia muitas coisas por terra, né? Muitas mentiras caiam por terra e que a gente seja livre. Eu gosto muito de Gálatas 5:1, que fala foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E uma mentira nos prende longe dessa liberdade. Então é esse o objetivo, que caia todos os sofismas, né? Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda. Então nós vamos ler uma passagem aqui que eu estou meditando essa semana. Gente, estou impressionada, assim, sabe? É interessante como que a gente conhece uma passagem, conhece uma história bíblica, mas quando você começa a meditar e vai falando, vai insistindo naquilo, e o Espírito Santo vai abrindo, assim, uma janela, né? O que nós mais temos visto nesse tempo são pessoas, nós mesmos, né? Eu e você, pessoas todas, em grandes angústias, em grande estresse. Muitas pessoas adoeceram, inclusive. Nós estamos com 2 anos de pandemia, né? Então a vida já era difícil o suficiente, já tínhamos muitas lutas, mas aí veio então a pandemia como um bônus extra, né, dessa terra caída, e trouxe para nós uma angústia muito grande. Então nós temos vivido sim tempos muito difíceis, de muita angústia, de muito estresse, de muita até depressão, ansiedade, por aí vai, tantas questões, né? Mesmo quem não tem problemas diagnosticados como síndrome do pânico, depressão, isso tudo também vive numa angústia. Nós estamos vivendo tempos de angústias, né? E aí a passagem que eu trago hoje para nós meditarmos, antes de ler um pedaço da passagem, eu vou contar o que estava acontecendo, porque é uma história que todo mundo conhece. O povo estava escravo no Egito, o povo de Deus estava escravo no Egito, e durante mais de 400 anos, gerações e gerações, presas ali, escravo no Egito. E aí aparece Moisés, enviado por Deus para tirar o povo do Egito, né? E imagina a loucura que foi isso, porque o povo estava lá há mais de 400 anos, estava tudo certo, eles serviam a Faraó, serviam ali ao povo Egito, e estava tudo estabelecido, e não precisava mexer, né? Bom dia, Ana, seja bem-vinda, minha amiga. E aí, de repente, aparece, né? Deus ouve o clamor do povo. O povo estava chorando, debaixo de opressão, debaixo de escravidão. Deus, então, manda Moisés, e Moisés se incumbe, então, de pegar esse povo e tirar dali. Aí vocês conhecem toda a história, nós conhecemos, né? As pragas do Egito. Então, aí, o faraó, com a liderança ali, resiste. E aí Deus manda as pragas e vira aquela confusão toda, né? E aí vai vencendo uma praga, outra praga, e confusão, e no final consegue. E aí ele sai, depois de muita luta ele sai. Então ele sai do Egito. Bom dia, todo mundo tá chegando aí. Saem do Egito e começam então a ir, né, para a terra que mana leite e mel, a terra prometida. Tava tudo bacana, ó, deu tudo certo, conseguimos, estamos nos libertando depois de muita confusão. Aí de repente uma situação acontece. Deus leva eles, né, para ir. Deus sabia o que ia acontecer. Deus ia abrir o mar.
Deus já sabia disso, mas o povo não sabia e Moisés não sabia. Olha que interessante. Aí eles saem e vêm. Quando o faraó deixa o povo ir, a palavra de Deus fala que o faraó arrependeu e manda então o exército. O faraó sai louco atrás deles com todo o seu exército, né? E pega o povo como? Pega o povo totalmente desprevenido. O povo de Deus não era povo de guerra. O povo de Deus era povo escravo. 400 anos, todo mundo que estava naquela situação com Moisés, eles nasceram na escravidão, eles nunca lutaram nada, eles só tinham serviço ali, serviçal, né, de escravos mesmo, então era um povo despreparado para a guerra. Então eles estão ali descansando, eles acamparam ali na frente do rio para descansar um pouco. Quando eles estão ali descansando, olha a situação, imagina comigo, viaja na maionese aí junto comigo, ou viaja na Bíblia, né? Então de um lado tinha um mar gigante, e aí quando eles olham para o outro lado, fez um arco, fechando todo o exército de Faraó. Como é que você se sentiria nessa situação? Talvez é isso que está acontecendo na sua vida. Você olha por um lado, não tem saída, você olha por outro lado, não tem saída. Pode ser no casamento, pode ser na vida financeira, pode ser na vida profissional. Sabe aquela situação que você fala assim, não tem mais jeito? Eu já fiz tudo, eu já tentei tudo. Assim estava o povo de Deus. De um lado o mar, do outro lado todo o exército de Faraó. E eles estavam simplesmente lascados, simplesmente sem saída. Não existia. Olha para um lado o mar, olha para o outro lado o exército. Não tinha como eles saírem, eles estavam ferrados. E aí o que acontece, né? O povo enlouquece. Tanto que o povo fala, né, uma palavra pesada com Moisés, fala assim, você acha que não tinha sepulcros suficientes no Egito para nós sermos mortos e enterrados por lá na escravidão, que você precisava trazer a gente para morrer numa situação dessa? Olha a pressão que Moisés estava. A palavra de Deus não fala hora nenhuma que Moisés duvidou. Moisés só perguntou assim, e agora, Senhor, o que o Senhor vai fazer? O que é? Conta aí o próximo passo da história, né? Então Moisés, que estava na mesma situação do povo, Moisés falou o seguinte, e Moisés disse ao povo, não temais, aquietai-vos. Não pense em situação, aquietai-vos. De um lado o mar, do outro lado o exército vindo matar eles. Eles não tinham nenhuma chance, eles não tinham nenhuma armazinha, nenhum revolvinho, eles não tinham. E aí Moisés fala, aquietai-vos e vede a salvação do Senhor, que ele hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. Gente, o que é isso? Que posição foi essa que Moisés tomou? O povo enlouquecido. Moisés sabia que não tinha chance nenhuma. Não existia chance. Não existia, gente. Pensa. Visualiza. Se você está visualizando comigo, você está enlouquecendo junto comigo. De um lado está o mar, do outro lado está o exército vindo forte para acabar com todo mundo. Olha a situação. E Moisés fala, calma, gente. Não fiquem preocupados. Hoje vocês vão ver o que Deus vai fazer. Só que Moisés não sabia o que Deus ia fazer. Claro que não, mas Deus não contou para Moisés o que ia fazer. E aí acontece a situação perfeita, maravilhosa. O mar se abre. Totalmente inusitado, totalmente inesperado. Um negócio assim que não tinha acontecido, gente, em lugar nenhum. Isso nunca tinha acontecido. O mar se abre. E aí a palavra de Deus fala, depois acho que vale a pena depois ler essa passagem, está em Êxodo 14 todo conta essa história, né? E aí Deus fala, aí o que acontece nesse momento? Olha que perfeição. A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor, ou seja, a presença de Deus, fechou os olhos para o povo de Faraó. Eles não estavam enxergando direito o que estava acontecendo. Enquanto isso, o mar se abriu, o povo passou. E aí quando Deus deixa eles enxergarem, o povo de Deus estava chegando lá quando eles entram no mar, ou seja, se o mar está aberto para nós também, então vamos para dentro. E o exército foi em cima para pegar o povo. Enquanto o povo estava andando, o povo de Deus estava andando, ou seja, sem condição, o exército estava com carruagens, carros e carruagens, né? Então eles eram um povo de guerra, estava preparado. E quando eles entram, o povo estava saindo lá na frente, Deus fecha o mar. Acabou o problema. Agora eu pergunto para você, na sua situação, na sua angústia, na sua falta de possibilidades, como é que você está reagindo, né? E a pergunta, até coloquei nos stories agora, é o seguinte, se você se comporta mal, você está se comportando mal, ou você está em pecado, ou você está afastado de Deus, ou você olha para você e você acha que você não é essa bolacha toda, né? Você não é tudo isso. Quando você olha para você e você vê
Tipo assim, quem você é? Os seus erros todos. Aí você vê que você tá fazendo o negócio tudo errado. E quando você vê isso, você acha que você sendo assim, você vai acessar, você pode acessar o melhor de Deus? Ou você acha que não? Que você tem que melhorar muito ainda para merecer a bondade de Deus. Esse é o ponto, é esse o sofisma. Eu falei que essa semana, falando de detox, nós vamos atacar os sofismas. O que é um sofisma? É uma mentira contada 1000 vezes que virou verdade em nossa vida. E nós todos temos uma herança muito forte de religiosidade, ainda do tempo da lei. Olha só o que nós vamos ver muito essa semana. O que é o tempo da lei? O que é o tempo da graça? E o que é o tempo da lei? Todo o Antigo Testamento está pautado na lei. Você tinha que cumprir naquele tempo lá, né? Eles tinham que cumprir muitas coisas para alcançar a bondade de Deus. Só que nós vivemos hoje num tempo totalmente diferente. Sabe por que nós vivemos? Porque o povo do Antigo Testamento, eles vivem numa época anterior a Cristo. Nós vivemos depois de Cristo. Isso faz toda a diferença. Que homem é esse que divide o tempo? Até quem não é cristão, não é nada, fala ACDC, né? Ou seja, antes de Cristo, depois de Cristo, ele dividiu uma era. E que era essa? Então antes era o tempo da lei, onde tínhamos que ser bons, né? Eles tinham que ser bons, eles tinham que cumprir as ordenanças, tinham que fazer tudo da forma melhor para merecer a bondade de Deus. Só que todo mundo esperava um tempo que ia acontecer e eu e você nós não esperamos mais. Por que nós não esperamos mais? Porque nós vivemos no depois de Cristo. Cristo já veio e já fez justiça por nós. Mas o que nós ainda tentamos fazer? Nós queremos viver no tempo da lei. Nós queremos ainda ser bons. É aí que está o problema. Nós podemos escolher como é que nós vamos reagir diante da bondade de Deus. Nós vamos querer ser bons ainda ou nós vamos aceitar que só Deus é bom? Esse discurso, esse evangelho, né, não é um novo evangelho, não é um novo evangelho, é o mesmo evangelho. E quem mais divulgou esse evangelho foi Paulo. Se você ler todas as cartas de Paulo, 75% do Novo Testamento foi escrito por Paulo. E Paulo é quem mais divulgou a graça. Mas até hoje, 2000 anos depois, eu e você ainda enganchamos na questão da graça e da lei. Nós não queremos ser bons e nós achamos que nós não formos bons, Deus não vai ser bom conosco. Isso está muito longe da verdade. Ontem nós falamos aqui sobre o que aconteceu com Adão. Então Adão, quando peca, ele fala: eu tive medo porque eu vi que eu estava nu. E nós continuamos fazendo isso ainda. Nós temos medo, nós olhamos para nós, a nossa nudez, os nossos erros, nossos pecados, nossos enganos, nossa natureza caída. Aí eu olho para mim e eu percebo essa natureza caída. E aí o que eu faço? Eu tenho medo. Eu tenho medo de quê? Eu tenho medo de Deus não ser bom comigo, porque eu não estou sendo boa. E essa é a prática da lei. Isso é viver na religiosidade, isso é viver tentando ser bom para merecer a bondade de Deus. Só que nós estamos vivendo num tempo que não combina com isso. Nós estamos vivendo num tempo onde quem é bom é Cristo, quem já fez a obra foi Cristo. Então por que nós estamos tentando ser bons ainda? E aí nós vivemos nesse estresse, nessa loucura. Por quê? Porque no fundo nós estamos igual a Adão, ainda achando que Deus vai nos matar. Que eu estou orando por uma cura, eu estou orando por uma conversão de alguém, estou orando pelo meu casamento, eu estou orando pela minha vida financeira, eu estou numa situação igual estava lá Moisés com o povo, eu olho para um lado tem um mar, eu olho para o outro tem um exército, eu estou ferrada no meio disso tudo, na minha situação, que seja casamento, seja financeira, seja o que for, e no fundo eu olho para Deus como Adão olhou. Mas por que você escondeu, Adão? Cadê você, Adão? O que está acontecendo? Eu percebi como é que eu estou e eu tive medo. Eu tive medo. Medo de quê, né? De que nós temos medo? Medo de não sermos bons o suficiente, nós sabemos que nós não somos, para Deus atender a nossa oração. Então a gente tem até medo, né? Pensa a oração que o povo de Deus tem medo de fazer. Eu vivi isso durante muito tempo, né? Seja feita a vossa vontade. Meu Deus, não dou conta de fazer um negócio desse, não. Porque eu tenho medo, né? Então seja feita a vossa vontade. Mas e se Deus quiser me disciplinar? E se Deus quiser me ferrar, né? E se Deus quiser me mostrar que eu sou mesmo, que eu sou pecadora mesmo? E se eu estiver orando aqui para que esse milagre aconteça e Deus quer justamente me ferrar nesse momento? Olha a visão que a maioria das pessoas tem de Deus.
O seja feita a vossa vontade faz o povo de Deus tremer. Vai que a vontade de Deus seja, nesse momento que eu estou aqui, é que Faraó venha com o seu exército e acabe comigo. E eu fique mais pobre, que eu perca o casamento, ou que eu perca meus filhos, ou que eu perca, que eu me ferre inteira, né? Então, qual é a posição? Nessa passagem que nós lemos, tem dois tipos de comportamento. Moisés, que sabia quem ele era, porque a palavra de Deus mesmo conta, né? Ele era todo ferrado também, era um homem igual eu, igual você. Moisés não é Deus, né? Moisés é um homem cheio de defeitos, como eu e você, tanto que ele tentou fugir de Deus muitas vezes, né? Ele ficou 40 anos fugindo de Deus. Quanto tempo você está fugindo de Deus? Moisés ficou 40 anos. E tinha lá um povo de Deus, e dois comportamentos diferentes numa mesma situação. Olha para um lado tem um mar, olha para o lado tem um outro exército, ou seja, nós estamos tudo lascados. O povo de Deus olha e fala, mas você precisava dessa palhaçada com a gente? Você precisava fazer um negócio desse, de trazer a gente para morrer aqui? Porque ele não deixou de morrer lá. Ou seja, zero de confiança, zero. E Moisés, sem saber o que ia acontecer, na mesma situação, olha para um lado tem um mar, olha para o outro tem um exército. E ele fala, presta atenção que o negócio vai ficar bom agora. Escuta e veja aí o que Deus vai fazer na nossa vida. Seja feita a vossa vontade. Confiança absoluta. Confiança absoluta. Então, como é que você está? Qual é o nível de confiança que você tem diante de Deus? Em que momento que a sua fé está? Tem uma passagem que eu gosto muito, que está em Gálatas 5,4, que fala o seguinte: Cristo torna-se sem efeito, a obra de Cristo torna-se sem efeito para vós que procurais a justificação pela lei. Ou seja, vocês que estão tentando ser bons, justificar pela lei, fazer boas coisas para merecer o favor, o amor e a bondade de Deus, vocês pegam a obra de Cristo e jogam no lixo. Está em Gálatas 5,4. E ainda completa, vós decaístes da graça. Então nós estamos vivendo no tempo da graça. Assim Paulo nasceu no tempo da graça, nós também estamos aqui no tempo da graça. Depois de Cristo, Cristo já fez por nós. E quando eu quero ser bom para merecer, eu pego a obra de Cristo e jogo no lixo. Não, deixa que eu sou bom, deixa que eu vou mostrar para Deus que eu mereço. Não, eu sou bom, eu mereço. E eu faço isso em relação a Deus, eu faço isso em relação às pessoas, eu fico o tempo todo mostrando que eu sou bom e não sou não. Ninguém é, nós somos caídos, a carne é caída. Nós somos errados, nós somos pecadores e tá tudo certo. Jesus já sabe disso, Deus já sabe disso. Ele quer nos abençoar apesar de nós sermos pecadores. Ah, André, então não vai passar aí pecando aí e que conseguir a graça de Deus? É muito pelo contrário, gente, eu posso testemunhar para vocês. Eu já vivi debaixo de lei, eu já vivi debaixo de acusação, eu fui criada numa religião muito exigente, muito cheia de regras, muito cheia de leis. E eu tentava ser boa, e quanto mais eu tentava, mais eu pecava e mais eu caía. Porque a pressão o homem não aguenta. Mas hoje, vivendo debaixo da graça, não é que eu não peco, é lógico que eu peco, todo mundo peca. Só que eu tenho tanto amor, eu sinto tanto amor de Deus, eu tenho tanta vontade de fazer o que agrada a Deus, eu tenho tanta vontade de atrair para esse favor maravilhoso, esse amor maravilhoso, só amando a Deus, que hoje não é que eu não peque, mas eu peco muito menos. E eu pego coisas muito menores, e cada dia eu pego menos, porque na verdade é o amor que me constrange. O amor me constrange. A lei me colocava contra a parede. E quando apertava demais, o que eu fazia? Eu pecava muito mais. Então, na verdade, não é pecar. A palavra de Deus mesmo fala isso, Paulo fala isso muitas vezes. Não é que eu não saio por aí pecando, Gálatas fala muito sobre isso, né? Não é eu não sair pecando, não. É saber que eu sou pecadora, mas eu não preciso ser santo para receber o favor de Deus. O favor de Deus é imerecido, é imerecido. Favor imerecido. Então, o que é viver debaixo da lei? É viver debaixo do meu esforço. Eu me esforço para ser bom, para merecer as coisas boas. O que é viver debaixo da graça? Ao que mais pecou, mais a graça superabundou. Onde há excesso de fraqueza, existe excesso da força. Não sou eu que faço, é Cristo que faz em mim. E isso traz uma força, e isso traz a fé, e isso traz um jeito diferente de enxergar a bondade de Deus. É no meio da situação, dois comportamentos diferentes. Qual é o seu comportamento? Não, nós vamos morrer aqui mesmo que a gente tá ferrado. Ou não, agora que você vai ver o que Deus vai fazer. Então, qual é o comportamento que nós temos, né? E para fechar nosso raciocínio, vamos falar muito sobre isso essa semana ainda, existe uma diferença muito grande entre cristianismo e religião. A religião, toda religião é baseada em leis. Toda religião é baseada em regras.
Se você não se comportar, você não vai para o céu. Se você não fizer tudo certinho, você não vai conseguir a bênção de Deus, a graça de Deus. Toda religião, eu fui criada em uma religião, eu frequento uma religião e eu posso afirmar para você, toda religião é baseada em regras, é baseada em leis. E o tempo todo é feito ameaças. Sim, toda religião faz isso. É feito ameaças que se você não fizer o que é certo, você não vai conseguir o que você quer. Então você tem que ser o bonzinho, ou seja, depende de você. Você decaiu da graça. Você perdeu a obra gratuita de Deus. E o cristianismo não é religião. O cristianismo é acreditar e viver a graça de Deus. O cristianismo é saber que Jesus já fez. É um lifestyle por isso. Todos os dias eu sei que Jesus já morreu por mim. Todos os dias eu sei que eu não mereço, assim como o filho pródigo que nós citamos ontem. Mas o Pai, por conta da obra de Cristo, Ele me acolhe e me dá o melhor, mesmo sem eu merecer. Então eu tenho que escolher se eu quero ficar nas regras da religião ou se eu quero ficar no lifestyle, no estilo de vida do cristianismo. Nós vamos escolher isso. E quem disse essa frase que eu falei no iniciozinho, se você não se comportar, o que vai acontecer com você? Se você quebrar as regras, se você não fizer o que é certo, o que vai acontecer com você? Você acha que Deus vai olhar para você ainda com amor? Ou você vai olhar, Deus vai olhar com você e vai logo apressadamente te condenar? Essa frase é de C.S. Lewis, um grande avivalista, né? Essa frase não é minha, não. Então, nós precisamos mudar essa posição. Sair da lei para não fazer a obra de Cristo desnecessária. Não sou eu que faço, não sou eu que mereço, não. Cristo fez por mim. E esse amor me constrange de uma tal forma que eu posso me tornar uma pessoa muito melhor a cada dia, mas não para agradar a Deus. Não, é porque o amor dele me constrange. É simples assim. Vamos continuar falando de detox espiritual. Deus abençoe sua vida. Vocês viram que linda que está essa flor aqui? Eu ganhei essa flor, muito linda. Deus abençoe a sua vida, é uma orquídea. E até amanhã, se Deus quiser, falando de detox espiritual.